Hello guys, what's up? Meu nome é Adriano, eu sou professor de inglês e hoje eu estou aqui para ensinar um assunto bem legal para vocês. Hoje eu vou ensinar vocês a utilizarem as palavras can, could e o be able to. Mas antes de eu ir para o assunto do vídeo, deixa eu te lembrar de se inscrever no meu canal para vocês acompanharem todo o conteúdo que eu coloco aqui. E se você quiser ter aulas de inglês particular comigo, é só você mandar uma mensagem, meu e-mail e meu WhatsApp vão estar na descrição do vídeo. É só você mandar uma mensagem que eu passo mais informação sobre isso, beleza? Então vamos começar com a palavra can. O can, basicamente, a gente vai poder utilizar o can em duas situações. Quando a gente vai falar das nossas habilidades e quando a gente vai falar de possibilidades. Quando a gente fala das habilidades, seria o equivalente para a palavra conseguir. Você sabe, em português, quando a gente fala eu tenho habilidade de falar inglês, você diria eu consigo falar inglês. Então é exatamente esse conseguir. Em inglês você diria I can speak English. Muito simples. Imagina que você quer dizer que você consegue jogar futebol. I can play soccer. Então é muito simples. Quando você for dizer que você consegue fazer alguma coisa, você vai utilizar o can. Agora, quando a gente vai falar de possibilidades, seria exatamente aquele verbo poder em português. Quando você fala, por exemplo, eu posso dormir o dia todo, você diria I can sleep the whole day. Então, quando você utiliza o poder, você utiliza o can em inglês. Beleza? Mais um exemplo. Imagina que você pode dizer que você pode passar o final de semana com a sua família. Você diria I can spend the weekend with my family. Beleza? Então essa é a maneira que a gente utiliza o can. Agora, vamos entender como que a gente utiliza o could. O could é basicamente uma variação do can. Primeiro, ele vai ser o can no passado. Então ele vai ter os mesmos significados, mas no passado. Imagina que você quer dizer que você conseguia subir em árvores quando você era uma criança. Então você vê que aqui a gente está falando de habilidades, só que no passado. Então eu conseguia. Em inglês você diria I could climb trees when I was a kid. Tranquilo? Agora, quando você vai falar de possibilidades no passado, seria a mesma coisa, você utiliza o could. Em português seria aquele podia. Quando você fala, por exemplo, eu podia dormir o dia todo quando eu era uma criança. Então, em inglês você diria I could sleep the whole day when I was a kid. Tranquilo? Então, mas a gente tem outra situação que a gente utiliza o could, que é aquela situação imaginária, que em português seria o conseguiria ou o poderia. Então imagina que você quer falar, eu conseguiria falar inglês bem se eu estudasse bastante. Então, aqui, nessa situação imaginária, você vai utilizar o could também. Por exemplo, I could speak English well if I studied hard. Tranquilo? Agora, imagine com o poderia. Se você quer dizer, eu poderia passar o final de semana com a minha família se eu parasse de trabalhar. Então, em inglês, você utilizaria o could também. Por exemplo, I could spend the weekend with my family if I quit my job. Tranquilo? Então, o could a gente vai utilizar em duas situações. Agora, vamos entender como que a gente utiliza o be able to. Então, é muito simples de entender. Imagine isso. A gente tem o can, que a gente utiliza no presente. E a gente tem o could, que seria uma variação do can que a gente vai utilizar no passado e quando a gente está falando daquelas situações imaginárias. Mas a gente não tem uma variação do can para todas as outras tensões verbais. E a gente não pode conjugar o verbo can. Você não pode dizer I will can ou colocar o ed no final do can. Você também não pode utilizar o can com outro modal verb. Por exemplo, I must can. Você não pode fazer isso. Então, é nessa situação que você vai utilizar o be able to. Então, quando você quer utilizar, por exemplo, a ideia do can no futuro, por exemplo, como você não pode dizer I will can, você vai dizer I will be able to do this. Então, você pode dizer que, por exemplo, ano que vem você vai conseguir falar inglês. I will be able to speak English next year, beleza? Ou se você quer utilizar com outro modal verb. Por exemplo, você quer dizer que algumas pessoas vão ter que conseguir falar inglês. So, they must be able to speak English. Porque como você não pode colocar o must can, você coloca o must be able to speak English. Então, essa é a ideia. Você vai utilizar o be able to com outros modal verbs, com outras tensões verbais e assim por diante. Entendeu a ideia? Então, recapitulando, a gente tem o can, que a gente vai utilizar no presente, o could, que aí vai ser uma variação do can para utilizar no passado e com aquelas situações imaginárias, e em todas as outras situações a gente vai utilizar o be able to. Por quê? Porque daí é só você conjugar o verbo to be e colocar em qualquer tensão verbal que você conseguir ou com qualquer outro modal verb, ou basicamente fazer a mesma coisa que você consegue fazer com qualquer verbo em inglês. Beleza? Então, eu espero que esse vídeo tenha ficado bem claro para vocês. Se você gostou do vídeo, é só você deixar aquele like e se inscrever no canal para acompanhar todo o conteúdo que eu coloco aqui. E vejo vocês na próxima aula.